Pois é, primo, o governo Pátria Amada Brasil foi um governo bom, é porque as pessoas não perceberam, porque as pessoas só vêem as coisas pela mídia tradicional, pela Globo, as pessoas são emburrecidas, né? Porque é interesse dos governos de todos os tempos aí atrás que as pessoas não tivessem a orientação, a informação certa. Até mesmo nas escolas não aprendia, as pessoas não aprendiam a se tornar independente, a ter uma educação financeira, a saber a avaliar as coisas, a saber ler, a saber acompanhar a política. O interesse de muitos governos era que as pessoas não entendessem mesmo de política nem de nada, né? Não tinha transparência, era um negócio para ser escondido mesmo, para só eles dominar lá e as pessoas não conseguiam entender e desinteressar e deixar eles lá mandando e desmandando do jeito que eles bem querem. Eles querem que as pessoas não se interessem mesmo por política, se interessem apenas na hora de votar, em troca de alguma coisa ali, depois que eles estão lá, esqueça deles lá e deixe eles lá trabalhando sozinhos. A maioria dos políticos pensa isso. Então as pessoas, elas foram condicionadas ao longo do tempo a ser assim, né? Então as pessoas não entendem muito de política, não sabiam muito de política, aí não entendem, não vê, não percebe o que está sendo feito de bom no nosso país, né? Mas no Pátria Amada Brasil foi feito muitas obras, foi feito, né, infraestruturas, que é infraestruturar um país, fazer pontes, estrada, criar leis que facilite o setor privado também ajudar a criar algumas obras, ajuda o país, e era isso. O estímulo que estava tendo naquele governo era esse, de que as pessoas investissem em obras, era em linhas férreas, né, para a gente ter o trem de carga, para baratear os fretes, as cargas e os produtos, né, no consumidor final. E aí foi um governo que trabalhou com a redução de imposto, perseguindo, procurando reduzir para atrair o investidor. Então tudo isso faz parte de um governo liberal que atrai e que faz com que atrai o setor privado, particular, para o setor privado ajudar a desenvolver o país. Porque o governo sozinho não consegue desenvolver o país. Ele precisa do investimento privado, que é mais eficiente, que tem mais qualidade, porque as pessoas trabalham para si mesmo, cuidando, administrando a sua própria empresa. Então ele quer o lucro, ele quer crescer mais, ele quer vender o produto com qualidade para concorrer e ser mais requisitado. Então é bem melhor quando a pessoa se sente dono do próprio negócio. Quando as pessoas trabalham para o governo, elas dizem, eu estou trabalhando para o governo mesmo, muitos negligenciam e faz coisa errada e diz, se perder o governo não sou eu mesmo que estou perdendo, então vou trabalhar de qualquer jeito aqui. E quanto mais empresas na mão do governo, mais existe a chance de ter corrupção, mais é mais burocrático, mais difícil, né? Você vê que os serviços do governo eles não têm muita qualidade quanto os serviços particulares. Se as pessoas bem pudessem, elas recorriam a um hospital particular, a uma escola particular, né? Porque são bem melhores. E aí o que o Brasil precisa é de reformas. Esse governo aí, para fazer uma reforma grande, como uma reforma trabalhista, uma reforma tributária, uma reforma administrativa, para diminuir a quantidade de deputados, de senadores. A reforma administrativa para mexer na quantidade de pessoas que vão administrar e a forma como eles vão administrar o país, né? Então, para fazer essas reformas demora muito, porque depende ali do Congresso votar, de aprovar, tem um relator que vai falar sobre aquela lei, como é que vai mudar, e aí as pessoas vão aprovar e vai ter o dia da votação. Então demora muito. Mas o governo sozinho ele pode fazer muitas coisas através dos seus ministérios, através de decretos. Eles podem fazer mini reformas pequenas que está no alcance dele ali. E aí o governo Pátria Amada Brasil fez muitas pequenas reformas. Como a reforma agrária mesmo, ele fez uma pequena reforma agrária na distribuição das terras. De que forma? As pessoas que estavam assentadas, muitas passaram a ter o documento das terras, que eles ainda não tinham. Então isso é, de certa forma, uma pequena reforma agrária. As pessoas passaram a ser donos daquelas terras, têm o documento nas mãos e facilita tudo na vida delas. Ao contrário de outros governos que permitem mais a invasão de terra pelos movimentos sem terra e as pessoas ficam assentadas ali, mas não ficam com o documento. Então nós tivemos também a reforma do meio ambiente, da reforma do saneamento básico, né, nas cidades, que foi as concessões para o setor particular investir na pavimentação, na rede de distribuição de água potável, na rede de esgoto das cidades, né? Então isso foi uma mini reforma que foi o marco do saneamento. O marco do saneamento básico é assim,
as prefeituras que não têm dinheiro para investir no esgoto, na água, no saneamento da sua cidade, na pavimentação, nessas coisas, elas não têm o dinheiro porque arrecada pouco e tem muitos outros gastos, né? Então tem prioridade. Então ela não pode pavimentar toda a cidade. Abrindo para o setor particular, privado, investir nisso aí, através de concessões, através de algum tipo de privatização, o dinheiro é arrecadado, como muitas pessoas já pagam esgoto, água junto com a conta de luz ali, eles estão pagando e muitas vezes eles nem têm. Então eles vão continuar pagando o que eles estavam pagando, não vai aumentar na conta do contribuinte, do morador ali em si. Ele vai continuar pagando a conta igual ele pagava, só que a arrecadação, ao invés de ir para a prefeitura e para o governo federal, vai para eles, mas volta para o cara que investiu no saneamento básico. Então aquele cara que investiu melhorou a vida das pessoas. Agora as pessoas têm saneamento básico, têm água e esgoto tratado, aumentando na cidade, e o governo federal retorna, e o municipal, daquilo que eles arrecadaram, para o cara que investiu nisso aí, para a empresa que investiu. Então, isso é bom, isso tinha que ter um governo para fazer esse tipo de coisa. Isso é uma reforma do saneamento. Outra coisa também que foi bom foi o marco da cabotagem, que é o que? Os navios que vinham com cargas, por exemplo, da Europa, vem um navio carregado de alguma coisa importada, né, da Europa para o Brasil. Ele vinha e ele tinha o direito apenas de vir e descarregar num ponto só, né? Ele vinha, descarregava num ponto só e voltava para o seu país de origem. Então aquela carga, embora o navio vinha todo lotado, a carga total, ele descarregava num porto só aqui no Brasil e voltava para lá. É um frete, né? Dali daquele porto central, como se fosse um centro de distribuição, os navios daqui do Brasil recarregavam parte dessa carga e saía distribuindo nos outros portos aqui. Então esse produto vai chegar bem mais caro quando somar os 2 fretes, os 3 fretes que ele for fazendo ao longo do tempo aqui, porque a cabotagem era feita apenas por navios brasileiros. Então pega uma carga do Porto de Santos e traz para aqui para o Nordeste, por exemplo. Já é 2 viagens, porque veio da Europa até o Porto de Santos e de Santos veio para cá, por exemplo, para o Nordeste. Então o produto já vai chegar mais caro, porque vai cobrar esses 2 fretes. O marco da cabotagem fez com que o navio que vem de algum ponto ele tenha acesso a vários lugares aqui e ele tem a opção de descarregar parte da carga em um ponto, a outra parte que pertence a outro estado, que ele vendeu para outro estado, ele pode fazer a cabotagem, o navio pode andar aqui contornando a nossa costa, as nossas praias brasileiras e descarregar o resto da carga no outro porto de destino. Então, é como se fosse um frete só, porque o mesmo navio não teve que descarregar, que esperar ali, aquela espera aduaneira até descarregar e depois carregar de novo em outro navio. Então, a carga vai chegar de certa forma mais barata no destino final, lá no consumidor final. Então, foram coisas boas, desburocratizando o país. Desburocratizar isso diminuir as regras que só atrapalham muitas leis, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que assinar esse documento, né? Fazer com que, por exemplo, a reforma que foi feita, a Lei de Liberdade Econômica, que facilitou para o pequeno empreendedor, a abertura de uma empresa demorava muito e agora muitas coisas faz pela internet, coisas que levavam 40 dias, passou a ser feita em um dia. Para atrair o investidor é isso, desburocratizar e ter um incentivo fiscal ali, a redução de impostos, um imposto amigo, né, que não pese muito, que a pessoa tenha ali a expectativa de lucro. Que aí são essas empresas que vão dar os empregos que o governo precisa. O governo não tem como dar emprego a todo mundo, mas ele tem como facilitar, ele tem como dar as condições para que o setor privado gere os empregos. Então a gente vê que um partido liberal é bem melhor, né? As leis, as pautas dos partidos liberais são as melhores, porque é o exemplo que a gente vê sendo praticado no mundo, e os países onde existe esses regimes voltados para a parte liberal são países bem desenvolvidos. Coreia do Sul, Estados Unidos, Luxemburgo, Suíça, então, muitos países, ao contrário dos países
concentrador, fechado, onde tudo está na mão do governo, onde o governo controla tudo, feito Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. São países onde a população vive mal e onde não existe muito investimento. Muitas pessoas dependendo do governo e o governo não dá de conta, né? Não tem condições de dar vida boa para todo mundo. Então foi simplificado, né? Ao invés de muitos ministérios no governo, foi reduzido para abaixo de 25, né? Tivemos poucos ministérios para cuidar do nosso país. Quanto menos cargo, menos gasto o governo tiver, melhor, porque aí sobra dinheiro, ele pode reduzir os impostos, porque ele não está gastando tanto. Então isso é dar liberdade ao país, para o país avançar. Então foi um governo que foi bom, né? As pessoas não percebem porque, talvez por outro motivo, que não é nem um motivo político, motivo das regras, das pautas, foi por um motivo talvez pessoal, encrenca com um jeito de falar, não vai com a cara da pessoa, foi mais nesse sentido que as pessoas não perceberam e não viram o quanto estava sendo o nosso país, o Estado estava minimizando, porque quanto mais pesado é pior, né? Então, feito Cuba e Venezuela, esses países que têm um governo pesado, são mais difíceis. E o governo aqui o Estado estava se tornando menor, porque se a gente vai privatizando, a gente vai tornando o Estado limitado, pequeno, que não atrapalha a vida de quem produz. Então a gente vê que é desse modelo que o Brasil precisa, né? As pessoas precisavam entender isso, mas ela já vem condicionada há muito tempo, doutrinada, sei lá, que é difícil passar a perceber, né, qual o regime mais adequado para o nosso país. Mas tudo que é mais simples é mais fácil. Para você se reeleger, não precisa você pagar uma fortuna, por exemplo, para mostrar a sua campanha num canal de televisão, por exemplo. Nesses grandes canais de televisão, tem pessoas que gastam uma fortuna, ainda gastam com marqueteiro para saber o que vai falar. Não, fala ali espontaneamente. A proposta que o político tem, ele fala ali espontaneamente. E ele pode falar quase que gratuitamente ali pelas redes sociais. Foi isso que as pessoas viram. E por isso que tem muita gente com encrenca aí com a rede social, porque ela serviu para alguém se eleger sem gastar muito, né? Ao passo que outros gastaram muito e não se elegeram naquela época. Então, as pessoas se revoltaram contra as redes sociais e querem calar as pessoas, mas é uma forma da gente reduzir os gastos, né? Com coisas vãs, com coisas supérfluas, com coisas que não precisam ser gastas. Para você se eleger, basta apresentar sua proposta, e hoje a gente tem várias formas e fontes, né, na internet, onde você pode divulgar o seu programa de governo, suas propostas, sua campanha, sua promessa, e as pessoas vão te dar uma oportunidade ali. Se você ainda não mostrou, se você ainda não foi eleito nenhuma vez, você vai passar a ter a oportunidade de mostrar, né? Eles vão dar. Se as pessoas passarem a perceber isso, a gente vai, no futuro, quando for fazer uma reforma eleitoral, a gente pode até tirar, né, o fundão eleitoral, que é o dinheiro que vai do orçamento para ser gasto nas campanhas políticas pelos partidos. Chegou a 5 bilhões, se eu não me engano, no ano passado, na última eleição. Então, dinheiro que foi para os partidos gastar, né? E aí elas gastam muitas vezes de forma errada, a população está ali mal condicionada, a população vai muitas vezes fazer corrupção, dar o voto em troca de dinheiro, porque o dinheiro vai ser usado ali, às vezes, de forma errada. Então, se os políticos pudessem se eleger sem gastar o dinheiro público, sem gastar o dinheiro do orçamento, a gente poderia eliminar o fundão eleitoral. Esse dinheiro, esses 5 bilhões do fundão eleitoral, já servia para investir em outra necessidade do nosso país. Então, as pessoas perceberam muita coisa e passaram a entender muitas coisas que não entendiam, e tudo está sendo esclarecido. Por isso que tem muitas pessoas que faziam a velha política que estão revoltados, e muitos influenciadores aí que, junto daqueles governos anteriores, se davam bem, estavam a reclamar. Por que agora, nós estamos agora em 2023, estão todo mundo calado? Porque talvez a harmonia está existindo, porque as pessoas estão conseguindo fazer acordo, as pessoas estão conseguindo se manter no poder dentro da política, a comprar o voto um do outro, e é por isso que está dando tudo certo e ninguém vê, ninguém reclamando na mídia, ninguém vê passar os grandes canais de televisão mostrando que está ruim isso, que está ruim aquilo. Por que se calaram? Será que
fizeram uma magia, uma mágica, um milagre que ninguém viu, porque muitas coisas a gente continua percebendo pelas redes sociais. É por isso a raiva da rede social, porque os grandes canais de televisão, eles querem a audiência para eles, e aí eles trabalham junto com o governo para derrubar, porque o governo também tem pessoas, tem parlamentares que não querem, porque eles preferem a velha forma de fazer as coisas, que é menos transparente e dá para eles se dar bem, cuidando apenas do seu interesse próprio e esquecendo aquela sua função que é cuidar da sua região, do seu país, do seu estado, daquele lugar que ele foi eleito para cuidar.